quem eu sou desde pequena, eu sempre senti que tinha alguma coisa assim misteriosa sobre a vida. Eu acho que é esse o termo. É como se eu soubesse, uma parte minha soubesse que tinha alguma coisa além do que todo mundo dizia que era a realidade. Isso sempre foi muito forte dentro de mim, mas você leva um tempo para entender isso, né? E aí eu fui crescendo e quando eu era adolescente eu explorei vários caminhos espirituais, no início da vida adulta também. E então eu fiz cursos de astrologia, eu fiz cursos de teosofia, eu participei de uma sociedade esotérica, eu fui, na verdade, até coordenadora de uma sessão de uma sociedade esotérica. Eu fiz cursos de reiki, fiz cursos de cura arturiana e estudei vários tipos de cura energética. Até que uma vez, uma amiga minha, vendo que eu tinha muitos problemas respiratórios, desde que eu nasci, eu tive muita rinite, eu tive muita bronquite, asma, e aquilo era uma questão que me incomodava muito, e os médicos falavam assim: olha, você vai ter isso pela vida inteira, você vai ter que tomar remédios pela vida inteira. E essa amiga falou: por que você não vai ter um negócio ali, um tal de pranic healing, cura prânica, por que você não vai lá para você fazer ali umas sessões e ver se te ajuda? E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, eu fui procurando uma cura, né, gente? Assim, pro meu problema físico que eu tinha na época. Só que eu fiquei muito surpreendida porque quando eu comecei a receber aquelas sessões, eu vi que toda a minha vida estava se transformando. Não era só o meu físico que estava melhorando, não eram só as crises que estavam passando, era muito mais do que aquilo. E eu fiquei muito envolvida, muito impactada, porque eu não tinha ideia que algo que pudesse apenas mexer as mãos e uma pessoa sentada ali na minha frente pudesse causar tanta transformação na minha vida. E aí eu não consegui largar aquilo mais, né? Então eu comecei recebendo sessões e aí eu quis aprender. Eu falei, o que é isso? Eu comprei os livros, fui lendo, né? Sempre gostei muito de ler. Li os livros, li 2 vezes o primeiro livro e falei, cara, eu tenho curso desse negócio, eu quero fazer um curso disso. E aí eu fiz o curso. E eu fiquei, nossa, muito impressionada, porque naquela época eu tinha também muitos problemas de rouquidão, muitos problemas na garganta. E eu lembro que, assim, eu movimentava a minha mão algumas vezes, né? Fazendo, quem já fez o curso sabe a técnica da varredura localizada, energizava por alguns instantes e passava, assim, a dor passava, os problemas que eu estava tendo desapareciam. Eu falei assim, gente, que isso? Isso é mágico, né? Isso é muito doido. Então eu não dava para parar de querer saber mais daquilo, eu não tinha essa opção, eu precisava entender mais e mais e mais. Então fui fazendo os cursos, fui lendo os livros. E eu tive uma oportunidade muito especial também, mais uma vez, na verdade, que foi de conhecer o mestre Showa Koksui, que é o fundador do Pranic Healing. Naquela época ele ainda estava no corpo físico dele. Então eu viajei algumas vezes para encontrá-lo, estar diante dele, receber as energias dele, receber os ensinamentos dele. E estar diante de um mestre espiritual, fisicamente, é algo que transforma a sua aura, transforma seu DNA, transforma quem você é. Então eu tive essa oportunidade de sentir a presença dele, o amor dele, a energia dele, a cura dele. E só que paralelamente eu estava seguindo o meu caminho ali tradicional que a gente segue, né? Porque a sociedade coloca ali umas expectativas, né, para uma jovem mulher, uma adolescente, uma jovem mulher. Então eu segui ali fazendo a minha faculdade, eu fiz faculdade de Direito na PUC do Rio, terminei a faculdade e quis me dedicar à vida acadêmica. Então eu fiz um mestrado na PUC Rio também. Continuei estudando, até comecei a dar aulas. E aí então veio a oportunidade de aplicar para fazer um mestrado fora do país. Eu nunca tinha pensado nisso, mas uma pessoa que me dava conselhos na época falou: por que você não aplica para fazer um mestrado em Harvard? Eu falei: que isso não é para mim, isso é para pessoas que são assim, muito inteligentes, né? Tem outro tipo de inteligência. Ele falou: por que você não aplica? Vai lá, você pode conseguir. E aí eu fiz os materiais, enviei e, realmente eu fui aceita. Então eu fui aceita em 3 universidades. Eu escolhi para Harvard, né? Fui para lá, fiz um mestrado em Direito. E quando terminei esse mestrado em Direito, eu apliquei então para uma fellowship de Harvard, do programa de Direitos Humanos de Harvard, para ir trabalhar em Angola, né? Uma fellowship disputada. Então, com muita sorte, com as bênçãos do mestre, eu consegui ser aprovada. E aí eu fui morar 1 ano em Angola, representando a Universidade de Harvard lá. E lá, gente, eu estava trabalhando na ONG
mais crítica de Angola, que se chama AJPD, Associação Justiça, Paz e Democracia. Ali eu conheci amigos muito especiais e tive algumas das experiências mais incríveis da minha vida. Então eu falei no rádio, eu escrevi artigos no jornal, a gente criticava o ditador, né? E, e eu, assim, tive que tomar muito cuidado, porque eu vivi experiências, assim, realmente bem difíceis lá. E a gente tinha que ficar o tempo inteiro, assim, muito atento, porque acontecia de alguns defensores de direitos humanos desaparecerem ou serem presos e não conseguirem sair das prisões. Então foi um período, assim, bem que eu tive que estar muito atenta. E aí, quando terminou esse período, esse 1 ano, terminou essa fellowship, e eu fui vendo que, ainda que eu tivesse tido experiências incríveis, não era aquilo que representava o que a minha alma veio fazer nessa vida. E gente, eu não sei explicar mais do que isso para vocês, porque é uma sensação muito íntima, mas ao mesmo tempo é uma certeza, alguma coisa assim que não era isso, não era isso, não era isso. Então eu voltei para o Brasil e aí, então, eu já tinha feito todos os cursos de Pranic Healing, já conhecia muita coisa, né? Então eu resolvi fazer a formação para me tornar instrutora de Pranic Healing, professora dos cursos. E resolvi também me tornar terapeuta profissional, porque até então eu só vinha assim, tratando de algumas pessoas informalmente, amigos, familiares, né? E aí eu fiz essa formação e comecei a ministrar os cursos. E foi muito lindo, porque assim, eu acho que um dos sinais que me garantiram que eu estava fazendo a coisa certa é que as coisas foram fluindo. Então, os cursos foram acontecendo, os pacientes foram chegando. Eu, então, junto com outras pessoas, eu gosto sempre de trabalhar junto, a gente abriu um centro de Pranic Healing e as coisas foram fluindo, mais almas, né? Pessoas ali, almas afins, amigos espirituais, a gente foi se encontrando nessa vida, né? Foi se conhecendo. E então hoje, tenho alguns amigos que são tão especiais, que fazem parte dessa história e que a gente construiu junto isso, a gente se encontrou nesse caminho. Então é muita alegria. Quando eu olho para essa história e contando para vocês aqui, o que tem dentro de mim é uma alegria que vem da alma mesmo, de quando a gente está fazendo o que a gente precisa fazer, porque aí a gente é alimentado, né? E eu acho que muitas pessoas hoje em dia estão vivendo a vida de forma desconectada com o que a alma delas precisa. E aí, elas não só não recebem esse alimento, como elas gastam toda a energia que elas têm para darem conta daquilo que não está alinhado com o que elas têm que fazer. Então as pessoas ficam cansadas mesmo, se sentem sobrecarregadas, se sentem até infelizes mesmo. E o meu trabalho me alimenta, tá com as pessoas me alimenta, tá aqui falando essas coisas para vocês me alimenta. E ver as transformações, né? Então, eu passei a acompanhar as transformações das pessoas dentro do consultório como terapeuta, a ver as pessoas florescendo, as pessoas desabrochando. E então, eu não canso de me surpreender com as transformações que o Pranic Healing oferece para os meus pacientes, para as pessoas ao redor. E é sempre muito lindo ver uma pessoa que estava ali desencontrada, sem ver solução para os problemas dela, de repente ela olha assim e fala, uau, né? E aí vem um vigor que vem de dentro, assim, a pessoa desabrocha e começa a entender o que estava acontecendo com ela e descobre que tem um caminho para ela sair dessas histórias negativas e pesadas. É muito lindo fazer parte disso. Então, sou muito grata por poder fazer parte das histórias das pessoas. E vamos ver o que a vida reserva para o futuro, né?